Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos para mais um dia de culto, né? Assim como o Roberto falou aqui no início dessa música, que não é somente uma música, né? Não é somente umas palavras que nós estamos entoando. Nós estamos falando que não importa o preço, nós pagamos. Nós pagamos para ter essa presença de Deus. Nós pagamos para estar sempre assim, ó, do lado dele, entoando cânticos. E pensar que aqui é só um ensaio. É só um ensaio de como nós vamos ficar lá na glória com Deus e falando: Santo, Santo, Santo é o nome de Deus. Amém? Pode se assentar. Vamos dar início ao culto, à pregação, né? E o tema dessa noite, né? O perdão que cura. E eu fiquei martelando na cabeça aonde que eu ia achar esse tema. Eu fiquei, meu Deus, mas o pastor passou lá as dicas e eu fiquei, mas assim, as dicas tá pouca, né? Manda mais dicas de como eu vou montar esse sermão, não dá. Aí ele falou, né? Agora é os diáconos vão ministrar agora nas quartas, aí vocês se viram, né? Que é bem assim mesmo. Tem uma frase que eu peguei aqui para iniciar que eu achei muito forte. Richard Baxter falou: tomem cuidado para não oferecer o pão da vida a outros sem que vocês mesmos o tenham tomado. Uma frase muito impactante, né? Nós às vezes estamos ali preocupados até com os nossos irmãos, com pessoas que vão se achegar a Deus, mas e como nós estamos? Nós estamos firmes na palavra, nós realmente sabemos em que nós temos crido, qual é a nossa crença, o que nós estamos firmados, porque eu acho que a pior coisa é você falar da palavra de Deus e atrair pessoas e depois dar um mau testemunho. Como você deu um sermão para aquela pessoa, falou isso é o correto, e depois ela vê com ações que a sua vida não é pautada naquilo. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus ela é pregada pelas nossas vidas por onde nós passamos. Nós podemos falar palavras bonitas, nós podemos citar a Bíblia inúmeras vezes no nosso ambiente de trabalho, escola, mas o que as pessoas vão olhar é o nosso comportamento. Preocupa demais, porque algumas pessoas brincam com Deus. Algumas pessoas têm ido para a igreja falado que é cristão, que está seguindo os caminhos de Cristo, mas suas ações dizem o contrário. E é tão ruim isso. Cria um mal-estar, as pessoas ficam achando que aquilo é o que a igreja prega, porque junto com as nossas vidas que nós tomamos lá fora, nós levamos o nome do Evangelho, nós levamos o termo, né, cristianismo lá para fora. E se as pessoas têm visto que a nossa pregação é essa, nós estamos fazendo uma má obra aí fora. Pedir aqui para vocês abrirem a Bíblia em Gênesis, é mais fácil, né? Não é aqueles profetas complicados, né? Que ninguém sabe falar o nome e eu fico assim. Em Gênesis 45, versículo 1. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens, seu séquito brandou: fazei sair todos de minha presença, e ninguém ficou junto dele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, entretanto ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó, não é? Ele pede para
pessoas saíam da presença dele, para que não pudesse ver ele perdoando seus irmãos, e agora aqueles que não viram conseguiam ouvir. Às vezes é isso, nós ficamos com receio de perdoar, nós ficamos até com medo, e nós queremos que seja um momento íntimo, né? Muitas vezes é isso, às vezes nós humilhamos certas pessoas em particular. Não é isso que a palavra fala, mas nós podemos trazer isso para nossas vidas. Nesse momento, José ia perdoar os irmãos dele. A história fala que os irmãos dele haviam vendido ele como escravo. Lógico que ele revelou um sonho que eu teria ficado quieto, né? Se eu tivesse aquele sonho. Depois pesquisem um pouco da história de José. Foi um pouco audacioso demais, né? Tem coisas que vocês têm que ficar guarda, que é melhor. Ele falou isso para os irmãos dele, os irmãos deles vendeu ele como escravos. E chegou um momento tão aguardado por José. José iria perdoar os irmãos dele, porque a pior coisa é você ficar guardando no seu coração alguma coisa que não vai levar para frente. Imagina, aquela dor que ele passou tantos anos, deu tempo, né, dele perdoar também. Ele ficou preso, né? Depois foi trabalhar e creio que aquela dor que inicialmente começou forte, depois ele começou a ficar mais tranquilo. Ele falou, não, são os meus irmãos, eu preciso ter eles perto de mim. E muitas vezes nós não agimos assim com nossos irmãos. Às vezes nós guardamos isso no coração e o principal ferido somos nós. E às vezes nós humilhamos nossos irmãos em público, assim, nós fazemos aquela arruaça. Só que na hora de pedir perdão para ele, a gente quer ser em particular. Que a gente tem vergonha de falar para aquela pessoa, falar em público, eu estou aqui para pedir perdão. O orgulho fala mais alto, e esse orgulho vai nos tomando, e para que serve esse orgulho? Sinceramente, eu acho que o orgulho só serve para nos atrapalhar. Ele não conseguiu se conter naquele momento. Não dava mais para prender, e quando ele solta, ele chora muito alto, pois aquilo sufocava ele. Mas ele não precisava pedir perdão, e sim liberar. A única coisa que ele tinha que fazer é liberar. Ele até fez alguma coisa, né? Ele colocou algumas moedas no saco dos irmãos dele, aí cria a brasa na cabeça dos irmãos. Eu falo que José foi o primeiro a fazer uma pegadinha. Porque se eu estou levando um saco de arroz, para mim ter arroz, eu chego, tem moeda de ouro, assim, alguns tesouros, eu olho, não é possível, né? Eu que já sou meio desconfiado, eu penso que eu roubei aquilo, que eu sou um pouco atrapalhado, né? Eu falei, em que momento eu roubei aquilo? Eu fiquei pensando assim, não é possível. Mas ele fica ali, ele fica, acho que José ficou pensando, como é que eu posso perdoar meu irmão? Ele ficou pensando no momento oportuno, e ele falou, não posso deixar que as pessoas vejam isso. E ele falou, não, saiam da minha presença, que eu preciso ter um particular com meus irmãos. Preciso liberar esse perdão que eu estou adiando, e se passa anos e eu preciso resolver isso. Aí quando ele resolve liberar esse perdão, ele não se contém. Ele chora porque aquela dor que ele está sentindo faz um tempo, ela toma uma forma que nem ele esperava. E aquilo toma proporções que nem ele poderia prever. Ele chora tão alto que até os mensageiros já levaram mensagem e até o faraó já acabou descobrindo isso. De tanto tempo que aquilo tomou. Havia uma dor no peito dele, mesmo ele sendo governador do Egito. Então, o cara era governador do Egito. Atingiu um patamar que, assim, poucos atingiriam, né? Ainda mais ele chegando como escravo. Mas teve um momento que ele precisou liberar perdão. Isso é o que acontece conosco. Às
vezes vai passando um tempo, vai passando anos, vai passando... E aquilo, e nós falamos, nós não precisamos liberar perdão. Aquela pessoa já sabe que aconteceu, deixei para trás. Aquela pessoa já está vivendo bem. Só que o problema é que não aquela pessoa que está vivendo a vida dela bem, que até então os irmãos de José nem sabiam que ele estava vivo. Eles viviam tranquilamente. Só que na mente de José estava, eu preciso encontrar os meus irmãos. E assim a nossa vida, nós precisamos encontrar os nossos irmãos. Nós precisamos ter esse encontro com eles e falar. Não dá para a gente viver no mesmo lugar, não dá para nós congregarmos na mesma igreja, um de cara virada para o outro, e eu não liberar esse perdão. Não tem como conviver assim. Como é que nós vamos viver lá na glória, sendo que provavelmente Deus vai deixar vizinho assim, ó. O irmão que você tinha mais contenda, você acorda e dá de cara com ele assim, ó. Sua janela vai ser de frente com ele. Ou um dos dois não vai, né? Pior assim. Acho que um dos dois não ia, pior. Mas assim como José, mesmo, eu acho que ninguém aqui foi vendido como escravo, né? Não passou pela situação que José passou. Mas mesmo que aquilo doa, mesmo que aquilo te corroa, você fala, não, isso que o irmão fez não tem perdão. Uma coisa que não teria perdão é o que Jesus sofreu, né? E que ele levou a cruz, cuspiram na cara dele, foi chicoteado, coroa de espinhos. Isso era uma coisa sem perdão. Mesmo ele falou, Deus, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Aí você pergunta assim, quem é Jesus na fila do pão, né? É só o pão mesmo, né? É só o pão vivo. Eu guardei a piadinha, gente. Podia usar no stand-up, né, com o Rafael, mas estraguei minha mensagem. Estamos em um tempo que as dores da falta de perdão nos sufoca, machuca a gente. A maior isca de Satanás é a ofensa. Existe uma multidão de pessoas ofendidas, machucadas, oprimidas, com o coração apertado. Não é o pessoal fala, essa geração mimimi. Tudo que fala chateia, tudo que acontece é motivo para não estar bem, para caçar uma depressão aqui, uma depressão ali. Eu não estou falando que a depressão não existe, que essa síndrome de pânico que atinge tantas pessoas não existe. Só que em algum momento aquelas pessoas deram uma brecha para Satanás. E o diabo só fica esperando uma oportunidade. Ele chega na sua casa e pergunta, posso pendurar um preguinho aí? Não. Hoje não. Aí ele vai voltando. A primeira brecha que você dá, que ele vai lá, põe o prego, beleza. Agora a casa é minha. Não é um cavaleiro igual Cristo que nos dá a oportunidade de adentrar. Você fala, Deus, faça morada aqui. Você chega com ele e fala, eu preciso de você. Mas o diabo não, ele vai pondo essas iscas. Quando você morde, você vai se vendo perdido assim. Por isso que chega nessa ofensa que as pessoas se doem. Que se o irmão não falar comigo, eu não me sinto bem na igreja. Que se ele virar a cara, se ele não pegar na minha mão, eu não me sinto bem dentro da igreja. Ou até se ele mudar de lado, né? Às vezes você senta do lado do irmão, o irmão vai lá para trás. Às vezes é só o ventilador, gente, né? O ventilador está na cara, você quer sair. Mas nós devemos nos fortalecer. Nós devemos sermos uma igreja forte, porque se o meu irmão é forte, eu sou forte. Porque se eu precisar de alguma coisa, é só recorrer a ele. Por que nós devemos pedir perdão? Porque talvez
tem algum tempo que não vai haver mais tempo, não? Há pessoas que serão levadas e também você não vai ter essa oportunidade de pedir perdão. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, ó. Tem coisas que você recorda, né? Umas coisas ruins, não sei, tem gente que guarda, né? Eu lembro do enterro da minha avó, assim, eu era um pouco menor. Aí fui lá, me fiz de forte, né? Que tava minha mãe, minhas primas. Tentei soltar alguma piada, só que não é o momento. E teve uma hora que eu sentei lá fora e comecei a chorar. Eu já passei algumas situações com a minha avó. E eu acho que pelo fato de nós sermos tão parecidos, nós nos batíamos muito. Sou um pouco ansioso, estressado, né? E ela é exatamente assim. A gente não se batia assim. E tanta briga. Fiquei tanto tempo sem ir na casa da minha avó. E teve um dia que eu fui e a gente conversou tranquilamente. Só que eu nunca pedi perdão para ela. É ruim para enxugar por causa do óculos, né? Aqui embaixo. Né? Pregar sem um óculos é mais fácil. E essa situação, imagina. A pessoa pode partir amanhã e você não liberou o perdão. Cristo vai te dar inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades de você não só se libertar, como libertar aquela pessoa que está precisando do perdão. Eu sinceramente não sei como foi o fim da vida dela, pois eu não estava lá próximo. Ela morreu trabalhando. Até isso a gente eu também, se for der para trabalhar o dia todo, a gente vai. Até isso a gente era parecido. E Cristo me deu uma oportunidade de perdoar ela por algumas situações que já aconteceram entre a gente e simplesmente eu deixei passar. E Cristo está se aproximando para cada um de nós. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade que é nos dada, nós podemos acabar perdendo. Abri aqui em Mateus 18, 21. Pedro faz um questionamento, né? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te direi até 7, mas sim, até 70 vezes 7. A conta a gente se perde, né? Eu sou ruim de conta, mas hoje a gente tem calculadora, fica fácil. 590 aí, ó. É um número, né? Mas assim, o pecado, né? Assim, ó, eu chutei 590 porque o pastor falou. Se foi o número exato, não foi, mas eu sou bom em chute, assim, né? Qualquer coisa. A resposta eu dou rápido. Pedro quis ser gentil. Falou, não, 7 vezes está bom, né? Olha, é um número bom. Para os judeus, aquele era um número bom. Por isso que ele chutou alto, assim, ó. 7 vezes. Mas Jesus falou que não deve ter limite para perdoar. Que isso deve ser algo contínuo na vida do crente. Que isso tem que fazer parte. Assim como o respirar vem o perdão. Como nossa vida, nossa caminhada, você vai caminhando e perdoando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós somos pecaminosos, que nossos pensamentos são impuros. E se Deus perdoa até os nossos pensamentos, tudo que nós pecamos, tudo que nós fazemos, por que não perdoar o irmão que fez algo mínimo diante dos nossos pecados? O maior motivo pelo qual devemos perdoar nossos irmãos e aceitar um pedido de desculpa
é pelo simples fato de que nós somos pecadores e não merecemos o perdão de Deus. Mas mesmo assim, Ele entregou o seu Filho para perdoar nossos pecados. Portanto, se somos cristãos, o significado literal da palavra cristão, do grego, é pequenos cristos. Devemos seguir os caminhos de Cristo. Se somos pequenos cristos, se somos a cópia de Cristo, se nós buscamos sempre esse aperfeiçoamento, buscamos andar com Cristo, por que não fazer o que Ele fez? Só que assim, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. O nosso é mais fácil, é uma palavra. Fala, ei, eu te perdoo. Mas tem vezes, vocês não fazem isso com a mulher de vocês, só isso. Que a Franciele está lá brigando comigo e, né, de vez em quando, sempre. Eu falo, eu te perdoo, Franciele. Ela, te perdoo na cadeia. Quem disse que eu quero seu perdão? Quando a mulher está brava, não compensa eu falar. Mas eu passo para provocar também, né? Eu tenho uma pequena parte assim. Eu sei que ela vai ficar brava, mas só se vive uma vez, né? Onde está o seu coração? Provérbios 4:23. É muito bom ler Provérbios, porque cada verso se aprende uma coisa. Acima de tudo que devem preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Se é algo que depende toda a tua vida, não é algo que você quer destruir, né? Quando você guarda ressentimento de alguma pessoa, você guarda ela no seu coração. Porque a principal pessoa danificada é você. Você vai olhar aquela pessoa já com maus olhos. Já, aquela pessoa ali, ó, tá olhando diferente, só para me provocar. Ó, caminhando e tal. Tipo Pedro, ó, ele tá clicando ali só porque eu não gosto daquele clique. Qualquer coisa que a pessoa faz, qualquer gesto, você acha que é para te atingir. Você acha que aquela pessoa não deveria nem estar naquele meio, porque você não gosta dela. E imagina, aquela pessoa está vivendo normalmente. Aquela pessoa tem a vida dela, está vivendo bem, mas nós estamos destruindo nosso próprio coração com aquela amargura que não sara, que vai levando sempre e vai contaminando cada parte do nosso coração. A falta de perdão é um câncer que começa pequeno e contamina o corpo inteiro. A falta de perdão não mata quem não recebe, mata quem retém. Se estivermos na amargura de uma pessoa, para a pessoa não muda nada, mas para nós sim. Quem está doente somos nós. Se nossa mente está doente dessa forma, que uma pessoa danifica todo o nosso agir, o nosso pensar, como nós vivemos, nós não temos sossego nem para deitar nossas cabeças, porque nós estamos tramando coisas para evitar aquela pessoa. Na verdade, o nosso mundo começou a girar em torno daquela pessoa sem que nós queremos. Aquela pessoa faz mais mal para nós do que uma doença no corpo. O perdão, ele vai curar a nossa alma. Sabendo quão difícil é pedir perdão ou aceitar, e decidimos perdoar, não apenas nossa alma é curada, e um peso gigantesco sai das nossas costas, como a outra pessoa que nos magoou, ou alguém a quem magoamos,
é curada também. E sua vida é transformada. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir perdão. E se nós somos a diferença no mundo, imagina, algo que aquela pessoa nunca pensou que ia receber. Aquela pessoa pensou que você ia virar a cara para ela a vida inteira. Aquela pessoa vive mal. Ela falou, eu fiz aquilo para aquela pessoa e se fosse eu não me perdoaria. Só que como mudança que nós somos no mundo, como pequenos cristos que nós somos, nós agimos com diferença. Se o mundo não vai fazer isso, se o mundo não vai perdoar aquela pessoa que não tem mais jeito, isso nós fazemos. Pessoas que chegam arrebentadas aqui na igreja, falam, eu não tenho mais jeito. Só que para Cristo tem. Para Cristo o impossível se torna possível. Pessoas que são o pior que tem na humanidade. Pessoas que não tinham mais jeito e são transformadas. Pessoas que Cristo usa o testemunho para atrair mais pessoas. Ei, o seu testemunho vai atrair pessoas para cá. O teu testemunho é o que vai transformar vidas que falaram, eu não chego nem perto da igreja. Eles vão falar, o que foi que Deus fez com aquela pessoa? Que vida transformada é aquela? Que brilho tem naquela pessoa? Eu quero ser como ela. Eu quero ser como Cristo, pois isso é o que reflete nas nossas vidas. José está assim, ele não se revela, ele está sufocando, pede para colocar a taça, não libera, não sabe, não consegue dizer, não parar de sofrer. E o momento ele precisa se revelar, não aguenta mais e ele começa a chorar. E ele liberta, e ele se liberta. Chega, acabou de acumularmos no nosso coração coisa que não presta. Podridão, semear lixo dentro de nós. Nosso templo do Espírito Santo, não tem como administrarmos lixo dentro de nossa morada, sendo o templo do Espírito. É isso que tem dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem tempo para angústia, para esses desafetos. O templo tem que estar limpo. Como é que o Espírito Santo vai reinar nas nossas vidas se nós não fazemos a limpeza do templo? Nós não estamos liberando perdão para que aquele templo sempre esteja limpo, para que a angústia não faça parte da nossa vida, para que sempre seja uma mente renovada. Libertar o nosso coração. Se falarmos apenas, eu perdoo você, falarmos uma simples palavra, eu liberto você, quem será libertado é você. Na tranquilidade para caminhar, para pensar é outra. Se você liberando perdão, assim, é automático. Talvez você, no momento, você vai ficar meio assim, meio chateado. Você vai falar, mas e o meu orgulho? O orgulho é de lado, assim, Se você quer ter uma vida com Cristo, você põe o orgulho de lado. Você vem para a igreja, chora, você se desmancha, você ajoelha perante Deus e você não está nem preocupado com o seu orgulho, porque aquele é um momento íntimo de você com Deus. Você às vezes dá risada sem motivo, você bate palma, você deixa o Espírito de Deus tomar o seu corpo e Ele faz coisas que você nem sabe o que aconteceu. Mas depois disso é que nem você quando libera perdão, você sente um alívio. Só quem foi batizado com o Espírito Santo sabe.
quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu cheguei na minha casa, me levaram de carro, no caso foi o pastor Edson e a pastora Janete que me levaram assim, e eu acho que Deus já tinha preparado até o lugar na minha casa. Meu pai, meu padrasto, o pastor Paulo Júnior fica brincando, não, que é o seu pai, fala, meu padrasto, pai. E minha irmã não estava em casa, eu estava sozinho. Aí eu cheguei, eu deitei no sofá e fiquei assim, o que aconteceu? E eu até tinha fome, mas eu falei, mas eu estou cheio do Espírito e eu não sei o que está acontecendo. E assim é quando você libera perdão, você sente tranquilidade, você sente que quando aquela pessoa passar por você, você não vai ter uma amnésia, você não vai esquecer o que aquela pessoa fez com você, mas você vai sentir que sua alma está tranquila, você está mais leve, você não está carregando mais o lixo. José, quando libera esse perdão, cura os irmãos e é curado. Depois de curado, ele pergunta do pai. Os irmãos não entendendo, José põe de lado o cargo de governador do Egito e fala, eu perdoo vocês. Mostra que tem coisas maiores do que guardar uma mágoa. Liberta a pessoa, mas também é liberto. Nesse momento ele não era mais governador do Egito. Ele só era um irmão. Ele só era um irmão perdoando outro irmão. E tem momento que tem que ser assim. Às vezes você é líder da pessoa. Às vezes você é uma autoridade, um pai. Só que tem um momento que você erra. Quem não erra, né? Atira a primeira pedra. Se não em mim, pode ser no Pedro. Vai que tem alguém aqui que não errou, né, Pedro? Vai saber. Mas vai ter um momento que você erra. Aí você libera o perdão, mas como igual, você fala assim, olha, somos irmãos em Cristo. Você libera. Você fala, como caminhar se tornou mais leve. O amor que Cristo demonstrou por nós é o mesmo que devemos demonstrar por nossos irmãos, amigos e familiares. Não podemos deixar esse amor apenas para nós, mas devemos espalhar esse amor, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo e assim possam ser transformadas na mesma forma que nós fomos transformados quando conhecemos a primeira vez. Às vezes as pessoas não vêm a Cristo, não vêm para a nossa igreja por conta disso, por conta de uma rixa familiar que nós temos, ou uma rixa entre amigos, e nós não liberamos o perdão. Aí aquela pessoa fala, eu não quero ir para onde que aquela pessoa vai não. Só que se você tivesse liberado um perdão, aquela pessoa estaria caminhando com você, e você poderia trazer ela para Cristo. Nós perdemos oportunidades por não liberar perdão. Portanto, não guarde o amor que o Senhor depositou em você para você mesmo. Como está escrito em Colossenses 3:13. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra os outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Zelai, cuida um dos outros. É a dor do meu irmão que me atinge. Se meu irmão não está bem, eu não estou bem.
Que é fácil? Assim, ó, não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa também. Assim, ó, num relacionamento também é difícil, assim, ó, você acabou de brigar com a pessoa, passa algum tempo e você não quer ir lá pedir perdão, você quer ficar no seu canto. Só que o mal-estar na casa se enche, assim, ó. Um vai ficar num cômodo, outro vai ficar no outro. A minha casa só tem 2 cômodos, um vai passar pelo outro em algum momento. Se tiver fome, a cozinha está ali do lado. Imagina, não é fácil. Só que nós perdoamos porque nós liberamos perdão, nós perdoamos porque é mais importante a pessoa para mim do que essa mágoa que eu guardo no coração. Se for preciso pedir perdão, que nem a passagem falou, 7 ou 70 vezes 7, nós iremos fazer. Porque é mais importante o meu irmão do que essa mágoa que eu guardo no peito. Deixando bem claro que perdoar ou pedir perdão não é algo fácil, pois para isso precisamos abrir mão do nosso orgulho e baixar nossa guarda. Porém, precisamos nos reconciliar com nossos irmãos e fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Em João 16:33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrerá tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Se por tudo aquilo que Cristo passou, que para nós é imperdoável, ter que carregar o seu instrumento de dor, ser cuspido, chicoteado, a coroa de Cristo, de espinho, como eu já falei, ser crucificado, ter essas marcas. Se para Ele falou, eu vou passar por tudo isso para que vocês tenham vida, mas não é só uma vida assim qualquer, é vida em abundância. Quem somos nós para retermos essa bênção para nossos irmãos, para que eles possam caminhar conosco? Nós devemos falar para o nosso irmão assim, ó, o meu orgulho é grande, assim, ó, eu tenho um orgulho que bate no teto aqui da igreja, é alto, né? A gente foi trocar as lâmpadas, é muito alto. Mas mais importante para mim é o meu irmão do que o meu orgulho. Mais importante para mim é liberar esse perdão que vai transformar a minha vida e a vida do meu irmão, do que o orgulho de perder o meu irmão para o mundo. E esse é o perdão que cura, é o perdão que transforma. Amém? As palmas saudam nosso grande Senhor Jesus. Chamar o pastor Ivanildo aqui, ele vai conduzir agora o nosso culto. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus de novo aí, querido? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. O perdão que cura. Tem pessoas que para ser curada, primeiro ela precisa ser perdoada, irmão. E às vezes, você que está aqui hoje está sofrendo de um mal terrível. Porque a pior doença ou a pior enfermidade não é a aparente. Não.
Porque se é aparente, é fácil de curar. Se você vai ao médico e ele vê ali, está vendo uma ferida ou um hematoma, ele logo sabe o que é. Mas tem coisas, querido, que está lá dentro, e só o Senhor que te fez, que te formou, que te criou, que conhece você de dentro para fora, é que consegue fazer você sair daqui hoje curado em nome de Jesus.